Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa mentoria Imparável. Estamos no módulo Mentalidade Imparável, Mentalidade de Crescimento. Hoje é a nossa terceira aula e a aula de hoje ela está bem interessante porque nós vamos falar sobre um assunto que talvez incomode muitas pessoas, né? Erros. Algum de vocês aí já errou alguma vez ou não? Alguém? Já errou? Vocês já erraram ou não? Alguma vez? Pode abrir, hein? Sempre. Não estou escutando vocês, Bastante, já ri bastante. muitas vezes, Mulher não erra. né? Eu errei muitas vezes. Até, até eu falo para minha esposa, né? Ela às vezes fala isso, né? Você não erra, não? Eu falo assim, eu errei. Já errei uma vez. Foi uma vez que eu pensei que eu estava errado. Então eu acabei errando. Mas a gente muitas vezes erra, né? Mas não admite. Muitas vezes a gente não admite os erros. E muitas vezes a gente não avança justamente por causa dos erros, por não admitir ou por ficar com medo de errar. Mas a gente vai entender na aula de hoje que a gente pode transformar esses erros em combustível para o crescimento. O tema, né, desse módulo, esse mês aqui, a gente está trabalhando a questão da mentalidade, né? Então a gente precisa ver o erro com um novo ângulo, né? A gente precisa enxergar o erro não como uma coisa ruim. E talvez seja uma coisa ruim. Mas a gente precisa transformar o erro, muitas vezes, em oportunidade. Eu vou compartilhar já minha tela aqui para a gente entrar nesse assunto. E vai ter bastante coisa interessante aqui de insight para vocês nessa aula. É uma aula rica em informação, tá? Sugiro que você anote aí para você não esquecer algumas coisas e pode abrir o microfone e perguntar se você tiver alguma dúvida. Beleza? Então, qual que é o objetivo dessa aula aqui? É mostrar como os erros em vez de serem marcas de incapacidade ou fracasso, podem se tornar matéria-prima para o crescimento contínuo. Então, vocês, né, no caso, vão entender o processo de ressignificação do erro e aprender a transformar o erro em uma força propulsora ao invés de um peso ou paralisia, né? Muitos de vocês falaram assim, erro muito, erro sempre, não sei o quê. Então, a gente vai fazer agora? A gente vai transformar esse erro em um propulsor, em combustível para que você possa avançar com a mentalidade certa pelo caminho certo, tá? Então, você vai entender hoje que, apesar do erro, ele pode se tornar algo benéfico para você, ou ele pode se tornar um combustível para você poder avançar, porque a questão não é o erro, tá? Já anota para você não esquecer. Não é o erro. É o que você faz com o erro ou o que você faz a partir do erro. Porque, como vocês viram, a maioria das pessoas, né, erra. Todo mundo erra, na verdade. Alguns erram mais, outros erram menos, outros erram buscando acertar, mas o erro ele faz parte. Só que a gente vai ver também a diferença de erro e de fracasso, tá? E tem uma diferença. Tem uma diferença. Eu não sei se vocês sabem, mas tem uma diferença. Mas vamos lá. Vamos para esse conteúdo aqui. Como eu falei para vocês, vai ser bem rico em informação. Quero trazer bastante coisa para vocês aqui, dentro desse módulo aqui de mentalidade imparável. E a gente precisa entender que o erro, ele faz parte da jornada, tá? O erro faz parte da humanidade, tá? Errar, né? Tem um ditado que fala assim que errar é humano, né? Persistir no erro É burrice. aí já é lulice, né? Ou burrice, né? Então, a gente tem que saber que faz parte do processo, faz parte da caminhada errar. Então, se você não errou, um dia você vai errar. Um dia vai acontecer. E tá tudo certo. Desde que você saiba como lidar com isso. Que esse é o grande desafio, né? Saber lidar com o erro. Muitas vezes a gente não quer errar.
Claro, ninguém quer errar. Quem quer errar? Ninguém quer errar. Mas quando acontecer de errar, você tem que virar a chave o mais rápido possível. Tá? Então, errar faz parte da condição humana, desde os primeiros passos de uma criança. O aprendizado se dá em meio a tentativas e falhas, né? É impossível crescer sem errar. Então, já coloque isso na sua cabeça: é impossível crescer sem errar. Ah, eu estou numa fase agora que eu não consigo avançar, eu estou com medo de errar, estou com medo. É impossível, tá? Você vai ter que testar, você vai ter que ir, você vai ter que fazer. Ah, mas e se eu errar? Se você errar, tá tudo certo. Você vai aprender com o seu erro, vai ajustar a rota e vai continuar caminhando. Toda evolução nasce do processo de processos imperfeitos que vão sendo ajustados. E aí que a gente precisa entender que mesmo que você erre, mesmo que você acerte, talvez você não vai acertar de início. Talvez você não vai acertar de início. Mas você vai ter que continuar fazendo. Um atleta, por exemplo, um jogador de futebol, se ele não treinar o chute dele, que é um dos fundamentos, provavelmente ele vai chutar mal, ele vai errar o chute dele. Se ele não treinar o passe dele, ele vai errar o passe. O Douglas é jogador de futebol, sabe. Ah, mas eu sei chutar, eu sei dar passe. Sim, para isso você precisa treinar, porque o treinamento é um laboratório. Então você treina e você pode errar no treinamento, para que você não erre durante o jogo. Então talvez você está numa fase que permite você errar. E aí você tem que entender que de repente vai ter uma fase que não vai permitir, mas você tem que errar já o quanto antes. E a gente vai falar melhor sobre isso, né? Senão eu vou dar um spoiler aqui do conteúdo. Mas você precisa entender que errar é humano, errar faz parte do processo, faz parte da caminhada, tá? Toda evolução precisa de ajustes. E o ajuste ele vem quando você entende que você errou, quando você entende que você não fez da maneira certa. Então, na vida adulta, nós passamos a associar o erro a uma vergonha, ao fracasso, à falta de incapacidade. Por isso que a gente não consegue admitir muitas vezes que a gente erra, né? Então, nós criamos uma aversão ao erro, porque nós somos ensinados a enxergar o erro como um atestado de fraqueza e não como um degrau. E é essa mentalidade que a gente precisa desenvolver, ok? Essa mentalidade de que eu posso sim errar, eu posso sim errar, mas eu não posso permanecer no erro. Eu tenho que mudar a minha mentalidade o mais rápido possível. Eu tenho que mudar a direção, eu tenho que ajustar a rota o mais rápido possível para que eu não permaneça no erro. E nem ficar chorando muito tempo no erro, não, tá? Você já deve ter ouvido falar, né, daquele ditado que fala que não adianta chorar o leite derramado. Porque quando você derrama o leite, não dá para você pegar ele de volta, limpar ele e colocar ele de volta na vasilha. Não dá, não tem como. Uma vez derramado o leite, perdeu. Não tem como você reciclar ele, não tem como você filtrar ele. Por mais que você passe ali por uma peneira, por mais que você passe no filtro ali, não vai. Cara, ele caiu. Caiu. Então você vai acabar errando. Mas o que que você vai fazer depois que você errar? Como que você vai agir? Essa mentalidade que a gente precisa desenvolver. A gente não pode permanecer por muito tempo, mas entender que faz parte do processo. Não se conformar também, né? Ah, eu errei. Não, tá tudo certo. Errar é humano. Tem pessoas que se apegam nisso. Ah, errar é humano. Não, todo mundo erra. Ah, sim, mas se existe uma sucessão de erros, você está entrando num processo de burrice já. E se você permanece no erro, se você continua errando nas mesmas coisas, entra naquela questão que eu falei: errar é humano, mas persistir no erro é burrice. Porque você sabe o que tem que ser feito, você já viu que você errou daquela forma, e você vai lá e erra de novo. É a mesma coisa assim, ó. Você está andando ali, tem um objeto que está parado na altura da sua cabeça. Você vai lá e bate a cabeça. Fala, putz, bati a cabeça aqui. Aí, beleza. Você já aprendeu que tem uma coisa ali na direção da sua cabeça. Você bateu a cabeça, machucou a cabeça ali, doeu. Aí daqui a pouco você volta e puf de novo. Fala, nossa, só bati a cabeça. Daqui a pouco você vai de novo e puf, bate a cabeça de novo. Aí bate de novo, aí você fica o dia inteiro batendo a cabeça ali naquele negócio. Você aprendeu com isso? Você aprendeu na primeira vez? Aprendeu na segunda? Não, peraí, tem alguma coisa errada. Não é possível que você não está vendo aquele negócio ali. O nosso corpo já tem uma defesa natural. Então a gente não vai continuar fazendo isso.
Só que muitas vezes, em algumas áreas da nossa vida, a gente continua errando, a gente continua fazendo, a gente continua fazendo, mesmo sabendo que não é aquele caminho. E aí a gente já entrou num ponto que está totalmente errado. Porque se eu não sei e errei, e eu vou lá e corrijo, eu aprendo com isso. Se eu não sei que errei, vou lá e erro, e depois erro de novo sabendo, aí já tem alguma coisa errada. Aí eu preciso me atualizar. Então, quando nós entendemos que o erro não é um atalho para a derrota, mas um caminho natural da construção, nós passamos a olhar para o erro como parte essencial de aprendizagem. Quem nunca erra, nunca tenta nada novo, tá? Anota essa frase aí. Quem nunca erra, nunca tenta nada novo. Então, se você não está errando, é porque talvez você não está arriscando. Talvez você não está fazendo, se movimentando como você deveria. Talvez está na hora de você começar a fazer coisas novas. Está na hora de você começar a fazer coisas diferentes. E aí, se você não errar, tudo bem. Mas, se você errar, também tudo bem. Também está tudo certo. Você está numa fase de ajuste, de aperfeiçoamento. Então, para de se cobrar demais, para de querer ser perfeitinho nas coisas. Não, vai testando, vai fazendo. Qual que é a diferença, então, entre o erro e o fracasso definitivo? Thomas Edison dizia que ter errado 10.000 vezes ao inventar a lâmpada. Melhor, ele dizia não ter errado 10.000 vezes antes de inventar a lâmpada, né? Mas ele descobriu 10.000 formas que não funcionava. Olha a mentalidade desse cara. Estamos falando do cara de muitos anos atrás, que inventou aqui o que a gente tem. A gente está falando hoje aqui porque ele inventou a lâmpada. Porque senão a gente estaria no escuro, ou à luz de vela. E provavelmente, através da corrente contínua e alternada, que foi parte da descoberta dele ali também, junto com a lâmpada, né? Porque ele teve que estudar isso daí, veio várias outras coisas que trazem a nossa tecnologia hoje. Mas olha a mentalidade dele. Não é que eu tentei 10.000 vezes, mais de 10.000 vezes. Não, eu só entendi mais de 10.000 formas de não fazer, de como não fazer. Isso é uma mentalidade de crescimento. Porque ele sabia que ia dar certo em algum momento. Ele tinha certeza que em algum momento ele ia dar certo. Talvez eu e você tivéssemos desistido na segunda, na terceira, na 10ª tentativa. Qual foi o máximo de tentativa que você já fez em alguma coisa? Fala para mim, qual o máximo de tentativa? Talvez umas 2 vezes, talvez. Duas, Eu umas 3. três, tem Está mais? interferindo aqui um pouco. Alguém tem mais de Já tentei mais umas 6 vezes. 6 vezes? Alguém tem mais de 6 vezes, hein? Não, a gente Tentando não até tenta hoje. tantas vezes, né? Eu tô tentando até hoje que eu aprendi a tentar até acertar alguma coisa. Tem algo que eu tô tentando até hoje. Então, foram mais de 6 vezes, bem mais. Tem mais. Mas é interessante, né? Porque a gente para pensar e a gente desiste muito fácil das coisas. Eu não estou dizendo assim que você tem que insistir para sempre, não. Tem coisa que não faz sentido, você tem que desistir o mais rápido possível, tá? Mas tem coisas que às vezes você tenta uma vez, não dá Tá certo certo. e você abandona. Vamos pegar um cara atual. Se o Elon Musk tivesse tentado a primeira vez com o foguete dele, ele teria parado por ali, porque o primeiro não deu certo, o segundo não deu certo, o terceiro não deu certo. E aí só sobrou uma alternativa. Só sobrou um. Todo o dinheiro estava ali. Todo o dinheiro, todo o dinheiro. Ele pegou todo o dinheiro dele, fez o que, cara, todo mundo achou loucura. Ele pegou todo o dinheiro dele e colocou naquele projeto. Falou assim: ou dá certo ou dá certo. E aí deu certo. No entanto, que hoje ele se tornou um táxi da NASA. A NASA quer mandar alguma coisa para o espaço, geralmente vai contratar ele. Vai contratar o foguete deles.
Até pouco tempo atrás as pessoas falavam assim, foguete não dá ré, bora pra cima porque foguete não dá ré. Agora não tem mais como falar. O Elon Musk, esses dias atrás, fez um foguete da ré. Todo mundo falava que foguete não tem ré. O Elon Musk falou assim, foguete não tem ré? Será mesmo? Hoje o foguete tem ré. E se ele tivesse desistido? Verdade. E o que seria, de repente, da sua vida se você não tivesse desistido de alguns projetos? O que seria da sua vida se, de repente, você não tivesse desistido de algumas coisas que você desistiu? E você talvez nem se esforçou, nem tentou, com medo de errar. E olha que nós estamos falando aqui de mentalidade, né? E esse erro, ele pode ser um combustível na nossa vida. Vai depender muito da nossa mentalidade. Então, Thomas Edison, ele tinha essa mentalidade. Cara, 10 mil vezes. Mas não é que eu errei mais de 10 mil vezes, não. Eu só encontrei mais de 10 mil formas que não funcionavam. Então, vamos lá. Olha só, o erro. O erro é um evento pontual. Vou repetir. O erro é um evento pontual. Uma consequência natural de uma ação ou de uma decisão que não saiu como esperado. Entenda essa diferença, tá? O erro é um evento pontual, consequência natural de uma ação ou de uma decisão que não saiu como esperado. O erro é temporário e pode ser corrigido, ajustado ou reinterpretado. Corrigido, ajustado e reinterpretado. O erro gera informação, mostra o que não funcionou e aponta um novo caminho a seguir. Gente, eu quero que você ressignifique agora o erro na sua vida. Eu quero que você ressignifique agora. Porque quando a gente pega essas informações aqui, entendendo o que que significa o erro, não significa que eu tenho que desistir, não significa que eu tenho que parar. É algo natural, por alguma coisa que eu não percebi, por excesso de confiança, é por medo, pela opinião das outras pessoas, por alguma coisa, eu acabei errando. Só que o erro ele é fácil de corrigir. E ele pode ser corrigido. Ele pode ser ajustado. E é isso que vai fazer a grande diferença. Eu compreender o meu erro o mais rápido possível e não usar ele como um fator determinante. Então, o erro vai mostrar o que que funcionou, o que que não funcionou e vai apontar um caminho. Então, se não deu certo, se você errou, ajusta, vê o que que precisa fazer e faz. Quer ver um exemplo? Verdade. Errar numa apresentação no trabalho não significa que você não sabe se comunicar. Significa que precisa treinar mais, significa que você precisa se preparar melhor, significa que você precisa ajustar uma estratégia. Então, de repente, você errou na apresentação, você errou numa coisa que você fez ali, mas não quer dizer que você não é bom, não quer dizer que você. Não, você precisa treinar mais, você precisa se preparar melhor. Talvez você poderia ter investido mais tempo naquilo ali. Então, o erro, ele é parte do processo de aprendizado. É isso que a gente precisa entender. Erro é parte do processo de aprendizado. Você vai errar, mas vai ter que aprender. O diferencial é isso. Tem pessoas que erram e continuam errando. O diferencial de uma mentalidade imparável é errar, reconhecer o erro, ajustar e seguir o caminho. Não adianta ficar chorando, lembra do leite derramado? Chorar o leite derramado? Não adianta. Errou? Beleza, o que que eu vou fazer agora? Qual que é o próximo passo? É isso que você precisa entender. Então, vai acontecer. Acontece com todo mundo, você entende que é parte do processo, mas o grande diferencial é na virada de chave, é o que que você vai fazer o mais rápido possível para poder ajustar essa direção, ajustar essa rota para você seguir o seu caminho. Esse é o ponto principal de uma mentalidade imparável. Aí, o fracasso. Fracasso definitivo, né? Que é o segundo ponto aqui, a diferença entre o erro e o fracasso. O fracasso, ele não acontece quando a pessoa erra. O fracasso acontece quando você desiste diante do erro. Você errar é uma coisa. Só que se você desistir diante do erro, esse erro se torna um fracasso. Se você aprende com esse erro, ele se torna um aprendizado. Ou seja,
o erro ele deixa de ser erro. Ou ele vai virar um fracasso, ou ele vai virar um aprendizado. Depende da direção que você vai tomar. Então, o fracasso é a escolha de não tentar novamente. O fracasso é a paralisação ali pelo medo, pela vergonha ou pelo peso da culpa. O fracasso é a desistência depois do erro. O fracasso definitivo encerra a possibilidade de evolução, porque transforma um evento temporário em uma identidade fixa. A diferença entre o erro e o fracasso é a paralisação. O erro você pode ajustar e transformar ele na aprendizagem. O fracasso você desiste e faz ele se tornar um evento, faz ele se tornar um episódio, faz ele se tornar uma identidade. E às vezes você vai transformar isso numa crença limitante, né? Achando que você é fracassado, achando que você não pode, achando que só acontece com você. E aí você vai validar isso. E aí complica mais a situação. Quer ver o exemplo? A mesma pessoa que errou na apresentação, ela decide nunca mais falar em público, porque acredita que não nasceu para isso. Esse não é mais só um erro, é uma cristalização de uma limitação. Então, assim, errou. Beleza, eu não me preparei direito, eu vou estudar melhor, vou me preparar para a próxima apresentação, para a próxima oportunidade e vou fazer diferente. Você aprendeu com o erro e você está se preparando. Você desistiu e você fala assim: não, eu não vou falar mais em público porque eu não levo jeito. Você criou essa mentalidade fracassada, né? Uma mentalidade fixa que você não pode aprender, que você não pode crescer e você não vai mais fazer. Então você impede muita coisa. Então você entra na casa do fracasso. E aí se transforma em crença limitante, se transforma em sabotador, se transforma num monte de coisa que vai paralisar você. Então, o fracasso definitivo é quando você deixa o erro se tornar a última palavra na sua história. Aí se tornou um fracasso definitivo, tá? O erro não define quem você é, mas o que você faz com ele define quem você se tornará. O erro não define quem é você, mas o que você vai fazer com ele vai definir quem você vai se tornar. Nosso segundo ponto aqui, o medo do erro e a relação do cérebro. O medo de errar, ele está diretamente ligado ao funcionamento do cérebro humano, tá? Pesquisas em neurociência mostram que, ao errarmos, o córtex cingulado anterior é ativado. Essa área é responsável por detectar conflitos e sinalizar que algo não saiu como esperado. Daí vem aquela sensação de desconforto, de arrependimento ou até mesmo de vergonha. Isso é uma defesa natural do cérebro, tá? Quando a gente erra, vem aquele desconforto, aquele arrependimento, aquela vergonha, porque sinalizou, né, que algo saiu não como esperado, não como você tinha projetado. Esse desconforto, no entanto, não é um sinal de incapacidade. Pelo contrário, é a porta de entrada para a neuroplasticidade. Ou seja, a capacidade do cérebro de se adaptar, de criar novas conexões e de aprender. Essa palavra neuroplasticidade é isso. É a capacidade que o cérebro tem de se adaptar, de criar novas conexões e de aprender coisas novas o tempo todo. Até pouco tempo atrás, a ciência e a medicina diziam que o cérebro, depois que envelhece, ele não tem mais capacidade de aprender. E hoje tem uma narrativa totalmente diferente que já conseguiram perceber que o cérebro, independente da idade, enquanto a pessoa estiver viva, ele tem a capacidade de aprender coisas novas. Então, o nosso cérebro não para. Isso se chama neuroplasticidade, a capacidade que o cérebro tem de aprender coisas novas, coisas diferentes. Então, não dá para colocar a culpa na idade. Não dá para colocar a culpa no erro. Não, a gente consegue. Então, a psicóloga Carol Dweck, da Universidade de Stanford, demonstrou em seus estudos sobre mindset que as pessoas com mentalidade fixa interpretam o erro como prova de incompetência, enquanto aquelas com mentalidade de crescimento enxergam o erro como uma oportunidade de aprendizado. Então, quando a gente tem uma mentalidade fixa, a gente vê o erro como uma incompetência. Nossa, como eu sou burro, nossa, como eu sou incompetente, porque você valida com aquilo que você escutou, né? Com aquilo que foi colocado sobre você. Mas a mentalidade de crescimento vai enxergar esse erro como uma oportunidade de aprendizado. E essa é a grande diferença. Ele deixa de ser um erro e passa a ser um aprendizado. Em resumo,
o mesmo erro pode destruir ou pode construir, dependendo de como você interpreta. Nós estamos falando aqui de mentalidade, né? Mentalidade de crescimento, mentalidade imparável. Então, esse erro ele pode paralisar, ele pode deixar você no mesmo lugar, ou ele pode levar você para um lugar totalmente diferente. Depende de como você vai interpretar ele. Nosso terceiro ponto aqui é o ciclo de crescimento acelerado. Todo processo de crescimento pode ser resumido em 4 movimentos. Olha que interessante. Primeiro, errar, que vai levar a aprender, que vai levar a ajustar e que vai levar a crescer. Vamos voltar aqui para você entender melhor? Voltei até demais. Errar, que vai levar você a aprender, que vai levar você a ajustar, que vai levar você a crescer. Vamos ver cada um desses movimentos aqui? Primeiro, errar. O que é o errar? É uma ação inevitável de quem está em movimento. Se você está em movimento, se você está fazendo qualquer coisa, é inevitável. Vai chegar um momento que de repente você vai errar. Às vezes, até o excesso de confiança vai fazer você errar. Cadê o Douglas? Douglas não tá aí, né? Acho que caiu. Eu ia perguntar se ele já errou pênalti. Tá com ele, Elizabeth? Acho que não tá com ele. Mas eu já joguei muitos campeonatos de futebol. Já fiz muitos gols de pênalti, já fui artilheiro de alguns campeonatos que eu participei. E já tive a oportunidade também de chegar a bater um pênalti e errar. E errar. Errou. Quantos jogadores famosos, quantos jogadores que ganham muita grana fazem isso? Treinam, só faz isso o dia todo e vão lá e erram. Faz parte do processo. Errar faz parte do processo. Se você está no jogo, dentro do futebol tem um ditado que fala que só erra quem bate, né? Principalmente no pênalti, né? Só erra pênalti quem bate. Quem não bate não erra. E quem tá ali para bater o pênalti está sujeito a errar o pênalti. Assim como está sujeito a fazer. Na Copa de 94, ó, o Valdeci lembrou aqui, ó. Roberto Baggio, um dos melhores do mundo naquela época. Um dos melhores do mundo naquela época. Foi bater o pênalti, o último pênalti, e errou. Resultado disso? Brasil tetracampeão mundial. Entendeu? Acontece. E eu estou falando de um evento esportivo. Agora imagina a gente que não tem, por exemplo, um treinamento, que você não está treinando aquilo todos os dias. Você está no percurso, você está andando. E se eu errar? Faz parte do processo. Faz parte do percurso. Vai acontecer, tá? Vai acontecer. É inevitável. É isso que eu quero que você entenda. Todo erro é consequência de uma ação. É outra coisa que a gente precisa entender. Significa que houve movimento, houve tentativa e houve uma ação real. Quem se arrisca, erra, mas também se expõe à possibilidade de acerto. É o que eu falei. Ditado do futebol. Só erra quem bate. Mas se você não erra, você acerta. Se você acerta, você é consagrado, você é lembrado. Você faz um gol na final, você faz o último gol do pênalti, você é lembrado. Se você erra, também você é lembrado. Oi? O outro ponto é aprender, né? O que é aprender? É extrair o dado escondido no erro. Cada erro carrega dados ocultos. Quando a pessoa decide analisar em vez de negar, ela transforma o erro em informação valiosa. Tá? Então, quando você analisa o teu erro, você estuda ali o que fez que levou você a errar e extrai informações dali, você sai na frente, você sai ganhando. O terceiro passo é ajustar, né? Que é aplicar o aprendizado em novas tentativas. O aprendizado sem ação, ela gera uma mudança. O erro nos mostra que não funcionou. O aprendizado indica que pode melhorar. E o ajuste transforma a teoria em prática. Tá? Uma coisa depende da outra. E aí vem o crescer, que é o resultado acumulado da melhoria constante. Ao repetir o ciclo, cada erro se torna combustível
para a evolução. Então, a pessoa que aceita errar, ela aprende mais rápido e se adapta melhor. Ok? Se você aceitou, se você entendeu que você pode errar, que está tudo certo, que às vezes é o melhor momento de você errar, erra. Esse processo é utilizado em ambientes de inovação, como startups do Vale do Silício, que trabalham com conceitos de fail fast ou learn fast, que é errar rápido e aprender mais rápido ainda. Esse aqui é um conceito que os grandes usam, principalmente as startups, né? De você errar rápido e corrigir o mais rápido possível. Esse é o ponto interessante. Você errar rápido e corrigir o mais rápido possível. Aprender com o seu erro o mais rápido possível. Isso é gratificante, Nil. Quando a gente erra e em seguida você viu que errou e logo após você consegue fazer e fazer certo. Isso é gratificante, traz um novo ânimo para a gente. Quando a gente identifica o nosso erro e em seguida você consegue já resolver. E o que eu quero que vocês entendam aqui é que a gente precisa desenvolver essa mentalidade. Que é assim, errei. Entendi que eu errei. Tá, vou aprender e vou virar o jogo o mais rápido possível. Essa é a grande questão. Então, erre rápido e aprenda o mais rápido possível com o seu erro. Essa é a grande questão. E não persistir, né? Errou, vira a chave, vira o jogo. Porque ó, a gente está falando aqui do Vale do Silício, né? De startups, de pessoas que estão assim com mentalidade criando coisas que a gente talvez nem imagina que vai existir ainda. Mas eles já carregam esse ditado aqui, ó. Errar rápido e aprender o mais rápido ainda. Porque eles sabem que vai errar, que vai acontecer. E aí nós entramos na questão do valor emocional dos erros. Esse erro ele pode gerar sentimentos de frustração, vergonha ou até mesmo de raiva. E é geralmente a sensação que a gente sente quando a gente erra. Mas essas emoções, elas são passageiras e elas precisam ser passageiras, tá? Não dá para você carregar essas emoções por muito tempo, não. Aliás, eu até digo para você, não vá para a cama com essas emoções. Como assim não vá para a cama? Não, não durma com essas emoções. Essa é a grande questão. Resolva antes de você dormir, tá? A virar essa chave, porque isso vai ajudar você a resolver o mais rápido possível. Então, não se apegue nessas emoções. Pesquisas da psicologia mostram que pessoas que reavaliam erros como uma perspectiva positiva, elas desenvolvem a maior resiliência emocional e autoestima saudável. O erro, quando reinterpretado, ele fortalece a confiança, pois ele gera mais consciência de que somos capazes de aprender e de evoluir. É isso que eu quero que você entenda, tá? Você vai ficar mais confiante quando você entende que o erro faz parte do processo, que você precisa virar a chave o mais rápido possível e que esse erro pode se tornar num grande aprendizado na sua vida. Esse é o ponto-chave. Resolver os BO, exatamente. Resolver os BO. Resolva os BO quanto antes. Tem BO para resolver? Resolva logo. Não fica esperando não para depois. Já resolve quanto antes. Resolve, só resolve. Você vai ver que as coisas vão melhorar. 5 pontos, que é tornando o erro em combustível. Agora é um ponto interessante. Para transformar os erros em combustível, é necessário seguir 3 passos. Vamos lá. Primeiro, aceitar. Reconhecer que o erro aconteceu sem negar e sem ficar se vitimizando. É a primeira coisa que você precisa fazer. Errou, né? Como teve muitas pessoas, erram todo dia e tal. Então, aceite, reconheça o erro. Depois, extrair, identificar qual foi a lição embutida naquela experiência. Por isso a gente precisa fazer constantemente reflexões. E aí eu vou aplicar, colocar em prática a correção ou a melhoria necessária. Quando esse ciclo ele é incorporado ao cotidiano, né, o dia a dia, o erro ele deixa de ser um motivo de estagnação e passa a ser um motor de aceleração. Quando eu desenvolvo essa mentalidade, o que vai acontecer? Eu vou entender que aconteceu um erro, mas eu não vou ficar abatido com aquele erro, não vou ficar triste naquele erro, eu não vou ficar choramingando, porque já aconteceu, não dá para chorar o leite derramado, então eu vou levantar e vou fazer acontecer. Eu vou levantar e vou atrás da vaca de novo e vou tirar o leite. Simples assim. Aquela vaca já não tem mais leite hoje. Eu vou encontrar outra vaca.
eu vou encontrar outra forma de pegar o leite. Ah, não tem mais vaca, eu vou no mercado, vou comprar o leite. Ah, não tenho dinheiro, eu vou arrumar uma forma de arrumar o dinheiro para comprar o leite, mas eu não vou ficar chorando, eu vou encontrar. Para cada problema tem uma solução. E é isso que a gente precisa entender. Cada problema tem uma solução. Quem erra mais rápido aprende mais rápido e se adapta mais cedo que os outros. Aí é o grande diferencial para você sair na frente. E aí, uma coisa que eu vou falar para vocês assim: você está começando um projeto, você está começando algumas mudanças, a melhor hora para você errar é agora. O Pablo Marçal fala isso, uma coisa que eu acho bem interessante. Ele fala assim: já erra logo e já resolve. Quanto antes você errar, melhor. E eu falo para vocês, quanto antes você errar, melhor. Talvez você não está crescendo ainda porque você está com medo de errar, você não quer errar e tal. Agora você já entendeu, faz parte do processo. Então você tem que errar, erra logo. Erra logo para você poder consertar. Sabe por quê? Porque agora no comecinho é muito mais fácil de você perceber. É muito mais fácil de você ajustar. Você não vai perder muito tempo, você não vai perder muito dinheiro, você não vai perder muita coisa. Aliás, você não tem nada ainda, você está construindo. Se você errar agora, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se você construiu algo grande e você errar, vai dar muito mais trabalho. E aí é um outro ponto importante, Valdeci. Não culpar os outros pelos seus erros. Assumir essa responsabilidade. Então, os outros são os outros, eu sou eu. Se eu transferir a responsabilidade para os outros, foi um erro que eu tive. E aí eu tenho que aprender com isso também, de não transferir a responsabilidade para os outros. Mas erra logo. Se você tem que errar, erra logo. Já erra, já faz de tudo para você errar. Eu falo para algumas pessoas aqui que às vezes me procuram falam sobre relacionamento, né? Às vezes separou, né? Alguma coisa aconteceu lá, eu falo assim, ó, se você está pensando em entrar num outro relacionamento, faz de tudo para essa pessoa não passar ali por alguns pontos que você colocar. Porque se ela passar por tudo aquilo que você colocou de barreira, é porque ela realmente está interessada em você. Porque se ela não estiver interessada, na primeira barreira ela vai cair fora. E se ela passou por tudo isso, é porque realmente ela está interessada. E aí você vai ter um critério ali de tudo que você colocar ali para ver se ela se encaixa ainda. Mas o erro é da mesma forma. Já busca ali para você ver o que, que você vai errar, para você ajustar logo, para você selar aquilo ali, porque depois vai dar muito mais trabalho para você, vai ser muito mais complicado. Então erra logo. Se tiver que errar, erra o mais rápido e conserta o mais rápido possível, beleza? Cada erro, a cada erro nós temos duas escolhas: nos aprisionar no peso da culpa, né? Ou usar como um degrau. A mentalidade de crescimento não elimina os erros, mas muda radicalmente a forma como lidar com os erros. Então a gente sempre vai ter duas escolhas diante do erro: se aprisionar, sentir o peso da culpa, ou vai usar ele como um degrau. Então o erro, ele não é um inimigo do crescimento. Ele é o professor que nos guia para caminhos melhores. Olha só, na vida pessoal, os erros em relacionamentos ou escolhas não anulam a sua identidade. Elas lapidam o seu caráter e a sua maturidade. E na vida profissional, os erros são indicadores de que você está testando e se movendo para frente, enquanto a estagnação é a verdadeira ameaça. Eu quero que você entenda aqui, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, a questão do erro, tá? Então, errar é humano, desistir é uma escolha, o erro ensina, o fracasso definitivo aprisiona. Guarda essa frase aí também para você, toda vez que você bater de cara com o erro, você tem que lembrar que o erro é humano, desistir é uma escolha. Então, se você desistiu é porque você escolheu, o erro ensina e o fracasso definitivo aprisiona. E talvez você está aprisionado aí porque você se apegou nesses acontecimentos. E aí eu quero deixar para vocês aqui uma atividade prática. Primeira coisa que você vai fazer é escolher um erro marcante que você carrega, se você acha que é um peso, tá? Vai lembrar esse erro, vai escrever, vai pegar um papel, vai pegar uma caneta e vai escrever esse erro aí, que você considera algo marcante, que você errou. Escreva a versão negativa, né? Como que você enxerga esse erro hoje. E aí você vai reescrever a versão, vai ressignificar isso como um combustível de aprendizado. Você vai escrever uma nova versão desse erro. O que que você aprendeu com ele?
E aí você vai compartilhar aí. Opcional, né? Se, dependendo do erro, você não vai querer falar. Mas se você quiser falar também, manda um áudio, manda um vídeo ali no grupo, reforça essa mentalidade que todos erram, mas só cresce quem reinterpreta, né? Quem faz essa ressignificação do erro. Então, aprenda com os seus erros o mais rápido possível.